Olá, gente, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui de volta, né? Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo falando da palavra do Senhor, tá? Explicando mais um pouco da palavra de Deus para você que ligar agora o seu celular para ouvir a palavra, que você seja abençoado com essa palavra no nome de Jesus, tá bom? E às vezes você não tem um tempo para ir na igreja, né? Mas aí você liga o seu celular e sempre vai encontrar um profeta, um pregador da palavra do Senhor falando do amor de Cristo, né? E aí, como você não teve tempo de ir à igreja, você vai ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bom, tá? Muito gratificante, tá? Mas hoje eu quero falar para você da palavra do Senhor que está escrita no livro de Salmos, capítulo 57, do versículo do 1º até o versículo 5. Tá? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como passaram esses dias? Vou pegar aqui. Eu até anotei aqui, tá bom? Tem algumas coisas que você vai me ver falando aqui no caderno, tá? Algumas coisas que eu já deixei tudo prontinho para não ter corre-corre, tá bom? Para falar as coisas, porque às vezes você tá com muita pressa e quer ouvir a palavra do Senhor. E eu não quero tomar muito teu tempo, mas quero explicar a palavra do Senhor para você, certo? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar o amor de Deus em todas as nações, para todas as pessoas, tá bom? E você é privilegiado por ouvir esta palavra em nome de Jesus. Eu fiz um tema, antes de começar, e o tema é o seguinte: a misericórdia de Deus. E fiz também o subtema, que diz: Deus sempre tem misericórdia da alma que confia nele. Louvado seja Deus. Tá bom? Vamos lá na introdução, antes de começar a palavra, tá bom? Olha só. Sempre que chamarmos a Deus de todo, sempre que clamarmos a Deus de todo o nosso coração, no momento da angústia, do medo, Deus vai nos ouvir. Ele nos ama e não quer que soframos, de jeito nenhum. Ele estará nos olhando, sempre. Deus sempre fica nos olhando, fica sempre nos observando, tá? Nos mostrando o caminho em que devemos andar, porque Ele não quer que nenhum de nós se perda. Ele não quer que nenhum de nós a gente faça as coisas de errado. Então Ele fica observando, Ele fica nos olhando, tá? Para nos auxiliar, para nos conduzir ao caminho correto, ao caminho certo. Tá bom? Tá, mas vamos aqui começar a palavra. Salmo de número 57, do versículo de 1 ao 5, e eu quero ler para você separadamente, tá? Primeiro eu vou ler o versículo 1 e 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, certo? Vamos lá. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Versículo 2 diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Bom, para começar eu quero dizer o seguinte, que este salmo foi Davi que escreveu, tá? Então, desde os salmos mais atrás, eu já vou começar a falar para você do Salmo 51 para cá. Davi está pedindo misericórdia ao Senhor. Davi está clamando ao Senhor. Davi está pedindo que Deus perdoe os seus pecados, que Deus tenha misericórdia dos pecados dele. Porque Davi, eu não sei se você sabe, se não sabe, vai ficar sabendo agora. Davi, você já sabe que ele era filho de Jessé,
Ele foi ungido a rei quando ainda era um rapazinho de 17, 18 anos por aí, né, que tinha os seus irmãos muito de porte bonito, altos, né, mas nenhum deles era para ser o rei como Deus queria, que Deus pediu a Samuel para ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé a rei. E ungiu a Davi, que era o menor, era o mais, digamos assim, trazendo para os dias de hoje, era o mais raquíticozinho, o mais feio, tá? Vejo falar que Davi até ruivo era. Ele era diferente de todos os seus irmãos, tá? Para você ver como Deus não procura a aparência, certo? Bom, mas Davi virou rei, mas como muitos, quase todos os profetas na Bíblia caíam, e como trazendo para os dias de hoje, muitos também, profetas, pregadores da palavra do Senhor também caem, né, em algum pecado, em algum deslize. Davi caiu. Davi se apaixonou por uma mulher chamada Batseba, que depois veio ser a mãe de Salomão. E Davi fez um pecado muito grave, porque ele colocou o esposo de Batseba, que Batseba era uma mulher casada, mas era uma mulher muito bonita. E um dia Davi estava disperso, deixou de ir para a guerra e ficou em cima, no pátio da sua mansão, né, do seu palácio, e lá viu do outro lado Batseba tomando banho. E se apaixonou por Batseba, ficou desejando aquela mulher que não era dele, que era casada, e foi buscar a mulher, ficou com a mulher. E o nome do esposo dessa mulher era Urias. Davi colocou Urias na frente da batalha para que ele morresse, para poder ficar com a mulher de Urias. Davi fez isso. Então foi um grande pecado que Davi cometeu. Mas no decorrer do tempo, Davi se arrependeu muito do que tinha acontecido, porque por causa desse pecado, a espada entrou na família de Davi, né? O pecado entrou na família de Davi, né? Muitas coisas aconteceram com os filhos de Davi, muitas coisas de errado. E Davi começou a sofrer e a padecer por causa dos pecados, né? E ele começou a pedir misericórdia ao Senhor, né? E também por causa das guerras, muitas pessoas viviam falando de Davi, perseguindo Davi, né? E ele se entregava, ele não confiava mais em ninguém, em pessoa nenhuma, ele só confiava em Deus, tá? Não foi à toa que Davi ficou sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de ter cometido o pecado, né? Mas ele pediu perdão porque Davi, ele se arrependeu de todo o coração. Ele pediu misericórdia ao Senhor todos os dias, toda hora da sua vida, porque ele se arrependeu de todo o coração, né? Então o que eu quero falar para você, que de lá para cá, dos capítulos mais atrás aqui do livro de Salmos, eu já estou começando a falar do versículo 51 até o 57, tem mais. Ele está sempre pedindo misericórdia ao Senhor pelos pecados que ele cometeu, certo? Eu quero até ler para você aqui, deixa eu procurar aqui, 51. O Salmo 51, que ele diz aqui, só o versículo 10, 11 e 12, aonde ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha só, o tamanho do arrependimento que Davi estava sentindo. Ele queria mudar de vida. Ele queria que Deus renovasse o espírito dele, a vida dele, transformasse a vida dele, arrancasse de dentro dele aquele pecado que vivia consumindo Davi. Versículo de número 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque quando a pessoa peca, o Espírito Santo se afasta da pessoa. Essa é uma realidade e Davi sabia disso. Como ele pecou, ele pedia para o Senhor não afastar o Espírito Santo dele, de maneira nenhuma. No versículo 12 diz assim:
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Este é o Davi que estava arrependido. E olha só, gente, aqui no versículo de número 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi vivia pedindo misericórdia, pedindo perdão ao Senhor. Que o Senhor renovasse a vida de Davi, porque ele não confiava mais em ninguém e ele vivia com medo. Ele vivia com medo por causa dos inimigos de Davi, porque eram muitos. Muitas pessoas queriam matar Davi, muitas pessoas perseguiam a vida de Davi, certo? Então, trazendo para os dias de hoje, eu sei que muitas pessoas no mundo em que vivemos também estão sendo perseguidas. Talvez sim por causa do pecado que já cometeu, ou que está cometendo. Né? Aí, na vida de Davi, a espada entrou na família, no meio da família de Davi, por causa do pecado de Davi. E na nossa família, o que está acontecendo? Né? Por causa do pecado que a gente comete. Tantas coisas de errado que podem estar acontecendo agora na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um que está ouvindo, qualquer pessoa que está ouvindo este vídeo agora. Que esta palavra toque no seu coração e que você abra os olhos e saiba que por causa de um pecado que você comete, né, muitas transgressões entram na nossa família, na nossa vida, né, sofrimento, calamidades, lutas, aflições, desespero, doenças, tá? Então, Davi pedia misericórdia ao Senhor. Eu tenho que pedir misericórdia ao Senhor. Você tem que pedir misericórdia ao Senhor, porque Deus, Ele é grande em misericórdia e em perdão. Então nós temos que pedir perdão, assim como Davi fez, dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Hoje estamos sofrendo, a nossa família está sofrendo. Então nós temos que pedir perdão, nos arrepender verdadeiramente, assim como Davi se arrependeu dos seus pecados, né? E confiar no Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor, porque Davi só confiava em Deus. Por isso que Davi, apesar de tudo de errado que ele fez, mas por causa do arrependimento que ele teve um arrependimento, um grande arrependimento, e pediu perdão ao Senhor, e Jesus recebeu. Sabe, Jesus perdoou, ele recebeu o arrependimento de Davi, perdoou Davi, tanto que Davi ficou sendo um homem segundo o coração de Cristo. Aleluia, glória a Deus, segundo o coração de Deus. Tá? Então é isso que venhamos fazer também, assim como Davi fez. Vamos confiar no Senhor, né? E pedir misericórdia. Nós temos que pedir misericórdia por causa dos pecados, dos erros que nós mesmo cometemos, tá? Eu digo nós, porque, gente, não é porque eu estou aqui pregando essa palavra, falando do amor de Deus para você, que eu não tenha pecado. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós não somos deste mundo, estamos passando um tempo neste mundo, mas mesmo assim, a gente comete pecado. Às vezes um deslize na boca, uma palavra errada, um pensamento, uma atitude errada. Mas mesmo assim, é um pecado. E temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias da nossa vida, tá? Mas vamos passar aqui para o versículo 3. O versículo 3 diz: Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Olha só, gente. Olha só o tanto que Davi confiava no Senhor, né? Ele pedia misericórdia, ele pedia perdão. E como a gente diz, o ditado que diz hoje, ele confiava no Senhor de olhos fechados, né? Ele entregava tudo ao Senhor,
porque ele sabia que do céu o Senhor ia enviar, né? Jesus ia enviar misericórdia. Jesus ia ter misericórdia. Deus estava tendo misericórdia de Davi. Aqui. Ele dos céus enviará um auxílio. Ele confiava. E é assim que a gente tem que fazer. Confiar. Pedir perdão. Contar para o Senhor os pecados que a gente comete, que nós cometemos, que você comete. Temos que sentar, pedir ao Senhor que sente do nosso lado. E começar a pedir perdão ao Senhor. E contar mesmo, porque Jesus, desculpa, gente. Ele sabe de todos os nossos pecados. Mas Ele quer que eu e que você, que a gente venha abrir a nossa boca e contar com a nossa própria boca o que a gente cometeu de errado. Tá bom? Porque cada pecado tem o seu próprio nome. Tá bom? Então, ele pedia perdão, ele se arrependia e confiava em Deus. Ele confiava que Deus ia mandar o auxílio, né? O auxílio e salvaria ele. E ele confiava que Deus enviava o auxílio e ia salvar ele do desprezo daquele que procurava devorar, matar ele, Davi. Então é assim que a gente tem que fazer. Confiar no Senhor plenamente. Certo? O versículo 4, gente, diz assim: a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja a língua é espada afiada. Bom, trazendo para hoje, ele diz: a minha alma está entre leões. Trazendo para o dia de hoje, a minha alma está entre as pessoas que só me afligem, que só me julgam, que só mentem com meu nome, que só inventam história, que só me caluniam, que vivem espreitando, perseguindo, prestando atenção em tudo na vida, em tudo que a pessoa faz para poder falar mal. Entendeu? É isso. É o que Davi quis dizer aqui. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes estão como lanças. Pessoas que vivem com a língua afiada para falar da sua vida, da minha vida. Né? Olha, são lanças e flechas, cuja língua é espada afiada. Para falar da nossa vida, gente. Quantas pessoas, nesse momento, não está passando por esse terrível acontecimento de não poder fazer nada, que as pessoas dão na vida, as pessoas falam, inventam histórias, as pessoas falam, ficam contando da vida da pessoa como se a pessoa estivesse vivendo junto com ela, vendo as coisas, sem ver, sem saber de nada, mas ficam inventando histórias, mentiras, calúnias, julgando a pessoa. Gente, é pecado julgar. É pecado mentir. O diabo é o pai da mentira, da calúnia. Tá? Porque a palavra do Senhor diz que com a mesma balança que a pessoa julga o outro, a pessoa também vai ser julgada. Né? E a pessoa também não sabe o propósito que Deus tem por trás da vida da pessoa, do que está acontecendo com a vida da pessoa, de que você está julgando, de que você está falando, inventando história. Né? Então Davi estava com medo desse tipo de gente, que viviam espreitando a vida dele, apertando Davi, perseguindo Davi, caluniando, julgando Davi, falando mal da vida, da família de Davi, e ele não estava aguentando mais. Então tudo isso, trazendo para os dias de hoje, está acontecendo, gente. Acontece comigo e com você. Nós passamos por esse tipo de situação. E o que devemos fazer? Fazer a mesma coisa que Davi fazia. Confiar no Senhor.
pedir misericórdia a Deus. Que Deus tome de conta da nossa vida e que tome de conta também da vida da vida da pessoa que está fazendo tudo isso com a gente. Porque apesar de tudo, a gente não deve desejar mal ao próximo, mesmo que esse próximo esteja caluniando você, inventando histórias com teu nome. A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Então, por mais que eles nos perseguem, nos persigam, falem mal, inventam mentira, caluniem, julguem, mas a gente tem que entregar na mão do Senhor. Porque o Senhor é quem vai tomar de conta desse tipo de gente, desse tipo de situação. Porque para você ver aqui, como Davi, ele pedia misericórdia a Deus. E que Deus entrasse com providência. E ele confiava que Deus ia mandar o auxílio para livrar ele. Eu peço a Deus também que me livre do julgamento das pessoas, da falação das pessoas, da má língua das pessoas, que falam demais, caluniam, inventam histórias. Mas mesmo assim, eu não posso desejar mal a nenhuma dessas pessoas. Você também não pode desejar mal, porque não é assim que Deus quer que a gente faça. A gente tem que entregar na mão do Senhor, porque Ele é quem resolve. E quando Ele resolve, está perfeito, está bem feito, porque só Ele sabe resolver. Tá bom? Eu quero ler para você agora o último versículo, que é o de número 5, que eu estou lendo aqui para você, tá bom? Olha só, depois de tudo, gente, de toda perseguição, de toda luta, de todo o pecado que Davi cometeu e que estava acontecendo na vida de Davi, Davi foi lá, pediu perdão ao Senhor, se arrependeu dos pecados, pediu misericórdia, pediu ajuda ao Senhor e confiou que Jesus estava mandando o auxílio para ajudar ele. É tanto que ele já pedia, tinha certeza que Deus estava mandando auxílio, estava ajudando ele, e ele já glorificava ao Senhor. É o que eu tenho que fazer e que você tem que fazer também, tá bom? Olha só, o versículo 5 diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Olha só, gente, que coisa linda, né? Então é isso, porque a gente que confia no Senhor, a gente já tem a certeza da vitória. Se você pede ajuda ao Senhor e você confia nele de todo o teu coração, sem duvidar, você pode ter certeza da vitória. Tá bom? Pode não ser na mesma hora que você pediu, porque tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas tenha certeza da vitória. Peça com fé e Deus vai lhe dar a vitória. No nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque Deus é grande. Não importa que alguém diga para você que Deus é pequeno. Deus vai continuar sendo grande, porque Ele é Deus. Tá? Ele é Deus. Outra coisa, não temos que confiar no homem, porque a própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Mas temos que confiar no Senhor. Tá? E eu fiz aqui uma conclusão que eu quero passar para você. No mundo em que vivemos, nós não temos que confiar no homem, olha só, mas sim em Deus, unicamente em Deus. A própria palavra, o que eu acabei de falar, a própria palavra nos diz que maldito o homem que confia no homem. Mas a nossa confiança tem que ser em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor seja exaltado sobre o céu, que o Senhor seja exaltado sobre o céu e toda a sua glória sobre toda a terra. Toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação seja dada a Deus, porque só Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Então é isso, gente. É essa palavra que eu queria falar para você, tá?
nessa tarde maravilhosa, quente, aqui em Cristino Castro, Piauí, né? Mas uma tarde abençoada. Abençoada por Deus. Louvado seja Deus. Então é isso que eu quero falar para você. Vamos ter a confiança que Davi tinha em Deus. Vamos ter também. Por isso que Davi foi considerado por Deus o homem segundo o coração dele, Deus. Porque apesar dos pecados que ele cometeu, Davi cometeu, quando Davi ia pedir perdão, ele pedia de coração. Ele se arrependia de todo o coração. Ele se arrependia de alma, de espírito, de vida, de tudo. Sabe? E ele pedia misericórdia porque ele não desejava o mal dos outros que estavam perseguindo, que estavam caluniando, julgando, defamando. Mas ele pedia a Deus que o ajudassem. E é isso que eu tenho que fazer e você também. Tá? Nunca pedir o mal dos outros. Deixa que Deus resolve. Tá? Deixa que Deus resolve. É isso. Deus resolve tudo. E quando Ele resolve, sai tudo perfeito. Maravilhoso. Tá? Então é esta palavra que eu deixo para você hoje. Mais tarde, amanhã, eu vou fazer mais vídeo para você no nome de Jesus. Tá? Louvado seja Deus. Fica com Deus, a paz do Senhor. Um abraço, amo você em Cristo Jesus, tá? Tchau.